Pessoal, começando então aqui a nossa aula de forma prática, trazer um resumo para você, o que é o Bitcoin? O que é esse cara aí, como é que ele funciona, qual que é o mistério que tem por trás do Bitcoin, dessa forte valorização que nós tivemos. O Bitcoin, ele é uma moeda digital, uma criptomoeda que a gente vai ver na sequência aqui da aula. Ele acabou surgindo em 2008 como uma resposta à crise financeira. A ideia na época era criar um sistema de pagamento, uma moeda corrente na época, uma moeda alternativa que não precisasse ficar dependente das instituições financeiras tradicionais, no caso aqui os bancos. A ideia do Bitcoin lá em 2008 foi o surgimento de um outro meio de transação comercial de uma outra moeda. E ele veio na época trazendo uma tecnologia diferente. Alguns pontos-chave aqui que chamam a atenção do funcionamento do Bitcoin é que a primeira coisa, ele é um mercado descentralizado. Quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Banco Central, o próprio nome já diz, né? Banco Central. Então ele vai centralizar as operações do nosso mercado financeiro, ele vai monitorar as operações e é o Banco Central também que vai oferecer lastro para as transações. A gente tem as nossas reservas do Tesouro, a gente tem as nossas reservas cambiais, e o Bitcoin não. O Bitcoin ele é através de uma rede interligada. A gente tem ali o processo de mineração, você já deve ter visto falar que existem ali os mineradores pelo mundo afora, é preciso ter computadores potentes para gerar a criação do código, porque cada transação que é feita de Bitcoin é gerado um código criptografado, para que aquela transação, através desse código, é o que esse setor de tecnologia chama de blockchain. O blockchain é como se fosse um livro público, inviolável devido à alta segurança da criptografia e também é um documento transparente, acessível para todo mundo. Apesar do Bitcoin ser descentralizado, é possível você investigar, você inspecionar esse código do blockchain para que você consiga identificar qual transação que foi feita ali, no caso, usando o Bitcoin. Uma outra característica interessante é que você consegue fazer transações globais rápidas e baratas. É mais fácil do que você fazer uma remessa internacional via casa de câmbio, via banco de investimento, por exemplo. Ela acaba sendo ali mais ágil, né? Menos burocrática e interconectando as pessoas pelo mundo inteiro 24 horas por dia. Até uma questão bastante importante que surgiu recentemente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Bitcoin envolvido, como também ali transações, reserva de valor entre os russos e também para o povo da Ucrânia, muitas transações em Bitcoin para tentar ajudar alguma coisa nesse sentido. E outro ponto também, né? Hoje a gente tem os Estados Unidos como sendo a maior economia do mundo. Os grandes países, todo mundo praticamente busca ter reserva em dólar para ter uma proteção da sua reserva. A Rússia era um país também que tinha quantidades importantes de reserva em dólar, porém, com o início do conflito ali com a Ucrânia, essas transações bancárias da Rússia elas foram congeladas e a ideia de você ter dólar como reserva de valor num momento de necessidade, não estou entrando aqui no mérito de quem está certo e de quem está errado, mas partindo-se do pressuposto que a Rússia pretendia ter, assim como outros países, uma reserva em dólar como uma proteção, e no momento de um conflito você ter essas reservas, essas transações congeladas, o Bitcoin ele pode acabar entrando nesse cenário, nesse certame, como sendo uma moeda também, como sendo um ativo para que seja possível você transacionar fora do escopo bancário, fora da centralização aí das transações bancárias, para que você não fique eventualmente só refém do dólar ou eventualmente da libra, do iene, do franco suíço, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vem pensar como que a gente pode investir, como que a gente pode ter Bitcoin na nossa carteira, como que a gente pode pensar. O Bitcoin ele é bastante volátil. A gente vê
vai ver daqui a pouco no gráfico movimentos explosivos para cima, movimentos explosivos para baixo. E a gente tem duas modalidades de operação no Bitcoin. Você pode entrar como um especulador, apostando numa alta ou numa queda do Bitcoin. Se caso você for fazer essa especulação, é muito recomendado que seja um risco baixo na sua carteira, porque ele é extremamente volátil. Então eu conheço pessoas que acabaram fazendo loucura no Bitcoin, vendendo carro, vendendo casa, acabaram comprando o Bitcoin em momentos de topo, depois o Bitcoin caiu bastante, a pessoa perdeu todo esse patrimônio. Então se você vai pensar numa especulação, numa aposta, alguma coisa assim, um jogo, uma tentativa, você tem que colocar um dinheiro, lógico que você vai buscar fazer as análises aí, as melhores possíveis para que você possa sair vitorioso, mas você tem que ter a consciência que se caso der errado, você não vai quebrar, você não vai perder o seu patrimônio. E uma outra maneira de você ter Bitcoin na sua carteira é através de reserva de valor, acreditando que o Bitcoin ele possa daqui a um tempo ganhar mais espaço no mercado transacional, que ele possa ser utilizado, que possa se acreditar no seu lastro, na sua limitação de geração de códigos de Bitcoin, que ele possa ganhar mais presença no mercado. E aí a gente pensa, em reserva de valor, como você ter um pouco de dólar, um pouco de franco, um pouco de ouro na sua carteira, alguma coisa nesse sentido, que são ativos que tendem no longo prazo a ganhar valor, ativos aí servindo como proteção na sua carteira. Há uma discussão também bastante interessante se o Bitcoin ele pode ser o futuro da moeda, se a gente pode ter no mercado global de câmbio as moedas migrando para o cenário digital. A gente já vê assuntos avançando aqui no Brasil como o real digital, como o euro digital, nessa pauta, nessa mesa, nesse certame. Então a gente pensa que, será que daqui a um tempo, será que daqui a uns anos, a maneira da gente lidar com o dinheiro não vai ser através de moedas digitais, através do blockchain, e tendo o Bitcoin como carro-chefe nessa vanguarda? Fica nesse sentido, Fica esse questionamento aí agora para a gente poder pensar. E também estudos apontam que o futuro dos documentos, se você vai, por exemplo, vender e comprar um carro, por exemplo, esses documentos eles podem ser transferidos, a gente ter uma criptonização, vamos ver, não sei nem se existe esse termo, mas do que funcionam os cartórios hoje em dia. Então a gente ter algumas transações, alguns documentos importantes no formato de blockchain que seriam aí, que tenderiam a ser mais rápidos e mais seguros. Outro dia eu vi um comentário interessante, acho que foi num podcast, o pessoal comentando sobre o Bitcoin, não lembro agora de cabeça, mas eles disseram que no século passado, na década de 1920, de 1930, quando começou o lançamento do carro, a gente pode até estudar um pouco a história aí com Henry Ford. Quando ele lançou o carro, muita gente falava que seria insubstituível o transporte a cavalo e por carroças, por charretes, como era a gente pensando no Velho Oeste americano, que a gente consegue ver sobre livros. E essa transição do cavalo para o carro, ela durou mais ou menos uns 30 anos, até que a população entendeu que realmente era mais prático, mais barato, mais eficiente o transporte pelo carro do que o transporte a cavalo. E agora, a gente vê o Bitcoin em 2008, a gente já está em 2024, ainda não houve a transição de 100%, mas a gente pode estar atravessando uma fase de transição, uma fase de maturação dessa nova tecnologia, e por que não, daqui a alguns anos, todo o sistema integrado num sistema de transação digital. É para a gente poder pensar, para a gente poder pensar aí sobre o futuro, o que pode acontecer, e até nesse tema aqui de carros, agora também bastante em alta a eventual mudança dos carros a combustão para os carros elétricos, tá certo? Então, de forma resumida, trazendo aqui algumas características, alguns pontos-chave do Bitcoin para você poder ficar por dentro. E agora eu quero te mostrar uma alternativa de investimentos, como que você pode ter Bitcoin na sua carteira. Active Trades é uma das corretoras parceiras aqui do Bolsa Fácil.
vou deixar para você na descrição desse vídeo, tanto aqui no YouTube como na descrição do podcast lá no Spotify, o link para você poder abrir uma conta demo grátis na Active Trades por 30 dias, dar uma xeretada no mercado, ou se caso você já quiser começar, já tiver experiência, tem lá também o link para você poder abrir a sua conta de investimentos no exterior, já protegida em dólares, e aí, através da Active Trades, você vai ter acesso ao Bitcoin. O que a Active Trades oferece? Ela oferece aqui, do lado esquerdo, a gente tem o gráfico do Bitcoin contra o dólar, é o gráfico do mercado spot, do mercado à vista, do mercado ao vivo, o que está acontecendo agora aqui com o Bitcoin. Pelo gráfico mensal, você consegue ver que em novembro de 2022 o Bitcoin estava na casa de 15 mil dólares e que de lá para cá, em um ano e meio, a gente teve uma valorização, ele saindo aí dos 15 mil, ultrapassando 70 mil dólares, praticamente uma valorização de 400%, valorizando aí 4 vezes a sua cotação, tá certo? Então, o primeiro produto que você pode ter, que você pode investir, é através do Bitcoin no mercado à vista, só que tem um pulo do gato. Tem um pulo do gato para você que deseja montar posição de longo prazo no Bitcoin. Esse contrato aqui do spot à vista, ele pode servir para você fazer um day trade, fazer uma operação de curto prazo, uma especulação, ele pode funcionar muito bem. Porém, se você pensar em comprar o Bitcoin e carregar para o longo prazo, vai incidir swap contra a sua posição, porque o Bitcoin ele está indexado ao dólar e a gente tem a rolagem de juros do dólar contra a posição de compra aqui do Bitcoin no mercado spot. Porém, a Active Trades ela oferece um produto diferente, que é o BITO, é o BITO. O BITO ele é o ETF que replica a movimentação do Bitcoin. E outra coisa muito interessante que você pode acionar na sua conta de operação na Active Trades é o perfil investidor. Eu acho fantástico essa modalidade de investimento aqui que a Active Trades proporciona para a gente, porque no perfil investidor, a primeira coisa que você vai ter na mudança da sua conta, você vai operar sem alavancagem. A alavancagem ela mata muito trader iniciante na Bolsa de Valores, que você ainda não tem uma estratégia eficiente, que você não tem uma gestão de risco adequada. Acho muito importante você começar com o pé no chão, começar operando sem alavancagem, para que você possa sentir o mercado, que você possa testar a sua estratégia, desenvolver calo, experiência com a flutuação da renda variável. Então aqui, nessa conta do perfil investidor sem alavancagem, você só vai conseguir abrir posições com um saldo disponível na sua conta, e também no perfil investidor não vai ter a rolagem do swap. Então você conseguiria, se caso for o seu desejo, você comprar o Bitcoin e segurar por um prazo longo. Vamos imaginar que você... essa aula aqui é de cunho educacional, tá, galera? Não estou falando para ninguém comprar Bitcoin agora, a ideia aqui não é essa. Eu quero que você entenda o que é o Bitcoin, entenda o que é o produto e como que você pode operar ele, tá? Não é uma recomendação esse nosso encontro aqui. Mas vamos imaginar que você queira comprar o Bitcoin e segurar por um tempo, né? Não, vamos pensar, sei lá, se vai chegar a 100 mil, 200 mil, 400 mil dólares. Eu quero colocar ali 1%, 2% do meu patrimônio em Bitcoin, quero colocar um pouco, quero fazer um teste. Através do ETF do BITO, no perfil investidor, você consegue comprar e segurar sem a rolagem do swap. É uma operação que eu tenho aqui, nessa minha conta, é uma conta real. Olha que interessante, essa operação eu abri no dia 31 de janeiro de 2024, agora a gente já está em meados de março, faz 1 mês e meio que está essa posição. Essa posição já teve uma valorização de 300 dólares, mais de 55% na posição, e mesmo passando esse mês, não teve a rolagem do swap contra a minha posição. É uma ideia que eu tive, eu cheguei aqui quando o Bitcoin estava na casa de 25 mil dólares, eu fiz um trade aqui para trás, e depois que ele continuou subindo, eu fiz uma reentrada. Fiz uma reentrada no Bitcoin para pegar mais essa possível perna de alta que se desenhava.
que eu acreditava que pudesse acontecer como veio acontecer, e operando o Bitcoin através do ETF BITO, é possível você comprar o Bitcoin e segurar no longo prazo sem a rolagem do swap, tá certo? Então são modalidades interessantes de você poder alocar, de você poder investir no Bitcoin. Esse aqui é o grande intuito dessa aula.